Oi, pessoal. Direito penal matutino, direito penal 1 noturno. Eu conversei com o professor Renato, como na semana próxima eu vou estar viajando, então ele autorizou eu gravar uma aula e deixar para vocês na plataforma. Eu gostei muito da ideia, porque às vezes falar correntemente, talvez eu vou conseguir passar mais conteúdo, né? E eu coloquei na plataforma um exercício para vocês chamado Classificação Doutrinária de Crimes. É uma classificação da doutrina, não é coisa, não é tema da lei. É uma classificação dos estudiosos, dos juristas, que às vezes nas suas defesas, teses, nos votos dos tribunais, foi surgindo essa classificação, por exemplo, um crime instantâneo de efeitos permanentes. Então, esse dia eu estava acompanhando um voto de um ministro, ouvindo a justificativa, ele vai nessa classificação, ele fala, sem contar o crime formal material, que é muito importante para a compreensão do que, professora? Olha, se o crime é formal, né, com a primeira ação ele já está consumado. E se ele é material, eu preciso ter um resultado palpável, um resultado naturalístico, né? Mas esses estão no exercício. Se não me engano, são 10 espécies. Vai valer 3 pontos para P2. Então, o professor me autorizou e eu achei que é interessante, mas é uma pesquisa a ser feita, é pesquisa. A pesquisa é assim, você lê um autor, aí você não entendeu direito, você lê outro autor, e aí você condensa o que você entendeu. E se eu não entender nada? Olha, se você não entender nada, vai ser um pouco complicado, porque você vai obter, se ficar bom, 3 pontos. Você está podendo consultar, né? O operador do direito, ele é o cara que sabe interpretar, é o cara que lê e tira uma ideia. É isso que você vai fazer. Você vai pegar cada item e vai ler um doutrinador ou outro, se for o caso, e vai tirar uma ideia para você e vai colocar e vai buscar os exemplos que o doutrinador vai dar. Mas, se possível, procure você mesmo, através do seu raciocínio, fazer um exemplo, tá? Vai ser muito bom, isso vai ser muito bem valorizado. Então, eu quero lembrar que é para fazer um trabalho, é uma produção boa, porque vai valer 3 pontos. Aí a nossa nota vai valer 7. Tá bom? Então, eu coloquei 3 pontos para estimular, para você fazer bem feito. E a nossa prova vai valer 7, certo? E aquele exercício do tipo penal, nós vamos depois continuar falando daquele tema, é um tema rápido e prático. Aquela é uma classificação, mas ela é uma classificação do tipo, né, nos seus elementos descritivos, normativos e subjetivos. O crime é um contexto já quando ele está pronto e acabado, né? Esse crime, ele é um crime comissivo ou um crime omissivo? É uma classificação doutrinária, né? Porque não vem escrito lá assim, homicídio é um crime comissivo. Não vem, a doutrina foi interpretando, vocês vão entender isso. Então, está lá o exercício na plataforma, tanto para a turma do matutino quanto do noturno. Façam o exercício, o prazo de entrega é até dia 11 do 11. Então, você vai ter tempo para se debruçar e fazer um bom trabalho. E depois nós vamos corrigir em sala, tá bom? Outro tema, eu reservei 2 assuntos para nós conversarmos ainda na teoria do crime que nós ainda não falamos. Eu passei pela ementa do curso e vi lá que nós não falamos dos sujeitos do crime. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta descrita no tipo. Subtrair coisa alheia móvel.
José foi lá e subtraiu o celular da Maria. José é autor, é sujeito ativo. Maria é sujeito passivo. Então, quem é o sujeito passivo? É aquele que sofre, que recebe a conduta prevista na lei como crime do autor ou do sujeito passivo. É um pouco óbvio, é óbvio, mas tem umas observações. Por exemplo, quando nós estudamos a teoria do crime, está lá conduta, resultado, nexo e tipicidade. Conduta, por ação e por omissão. Conduta, essa conduta humana, a conduta que pratica crime é uma conduta humana. Até sair a lei dos crimes ambientais, isso era pacífico. A pessoa jurídica não pratica crime, ou seja, a empresa não pratica crime. Só os diretores da empresa praticam crimes de os mais diversos. Quando veio a lei dos crimes ambientais, no caso dos tipos penais relacionados a dano ambiental, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente. Então, atentos a essa afirmação. A pessoa jurídica pode ser sujeita ativo de crime? V ou F? V, verdadeiro. Por quê? Em exceção, quando se tratar de crime ambiental. Então, uma indústria poluidora, ela despejou lá no rio muitos elementos nocivos à natureza, uma grande mortandade de peixes. Essa empresa, lógico, a empresa XYZ vai ser convidada a responder. Convidada como? Os seus diretores vão responder. Todo o grupo de diretores, mas a gente não é que a conduta foi do diretor A, B ou C, a conduta foi da empresa. Por isso disse que a pessoa jurídica nos crimes ambientais pode ser sujeita ativo de crime. E isso é uma exceção. E se uma empresa fizer uma nota de ofensa a uma determinada pessoa, que seria um crime de injúria? Não, quem for responsável pela nota é que vai ser o sujeito ativo. A empresa não. Mas no crime ambiental, a empresa é sujeito ativo. E onde está escrito isso? No Código Ambiental. Então, é uma exceção quando pessoa jurídica é sujeito ativo de crime. Porque, em regra, sujeito ativo de crime é pessoa humana. E eu tenho um cachorro, e se meu cachorro agredir alguém e machucar e praticar lesão corporal, como é que fica isso na responsabilidade penal? Eu tenho obrigação de cuidar do zelo do animal, de zelar pelo animal, por ele, no sentido de protegê-lo e também de proteger as pessoas que ele possa vir a causar algum dano. Então, se houver lesão corporal grave ou morte, eu sou responsável, mas por lesão corporal culposa, por homicídio culposo e não doloso, em regra. Porque se eu tenho um animal bravio e que eu não tomo os cuidados necessários, eu sei que ali circula pessoas, muitas pessoas, eu deixo ele sem coleira, sem os recursos de segurança para as pessoas, eu posso responder até por dolo eventual. Aqui em Goiânia aconteceu, na região ali dos motéis, tinha um lote que estava cercado e lá dentro ficavam 2 cachorros bravios e eles estavam sem alimentação. E uma criança jogando bola, a bola caiu dentro do lote, ele pulou o muro e foi pegar a bola e foi morto por esses cães. Então, o dono, na época, foi responsabilizado por dolo eventual. Inicialmente, eu não sei se ele foi condenado, mas na apuração verificou-se que o animal bravio ele não pode ficar sem alimentação.
Mas isso dá uma polêmica imensa. Por quê? Se ele estava alimentado e ele sai do portão para fora porque o dono não vigiou adequadamente, é uma coisa. Se pula o muro e entra dentro do ambiente que o cão está, é outra história. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: aquela conduta que está lá no elemento do fato típico é conduta humana. Por exceção, a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime. Sujeito passivo. A pessoa jurídica, ela pode ser sujeito passivo de crime? E aí já é do lado oposto. Pode. Às vezes, alguma pessoa vai com comentários impróprios acabar com uma vida e uma moral, uma honra de uma empresa. Então, essa pessoa humana praticou um crime de difamação ou até de calúnia, quando ela se refere à empresa, que a empresa praticou um crime que a empresa não praticou, é o crime de calúnia. Então, a pessoa jurídica, por exceção, pode ser sujeito ativo e pode, normalmente, dependendo do crime, ser sujeito passivo. Agora, por exemplo, uma empresa não vai ser sujeito passivo de um crime contra a dignidade sexual, porque ela não tem dignidade sexual. Uma empresa não vai ser passível de um crime de abandono de incapaz, né? Então, tem alguns crimes que combinam, e calúnia, difamação combina, injúria não, porque injúria é só contra a pessoa, porque fere uma honra subjetiva. Então, só para saber, os sujeitos do crime são ativos e são passivos. Mas eu tenho alguns crimes que eu tenho um sujeito especial, ele tem uma qualidade especial. Eu chamo esses crimes que têm uma qualidade especial para o sujeito ativo de crimes próprios. Quando o indivíduo é funcionário público e ele pratica um crime contra a administração pública, eu digo, esse é um crime próprio. Por quê? Qual é a qualidade especial do sujeito ativo? Ser funcionário público. Professora, o que muda no contexto do crime falar de um sujeito ativo próprio ou impróprio? Porque os crimes praticados por funcionário público são os crimes funcionais, né? As penas são mais severas e eu preciso fazer essa classificação, porque às vezes eu posso ter um que é funcionário e o outro que não é. Entra na empresa e subtrai objetos. Um responde como funcionário e o outro responde como particular. Então, o crime de um é peculato, o crime de outro vai ser furto. Mais adiante vocês vão estudar isso, para saber que tem um sujeito ativo com qualidades especiais. Assim como eu posso ter um sujeito passivo com qualidades especiais. Não no caso do funcionário público, que o sujeito passivo é a administração pública. Mas, por exemplo, no caso dos crimes contra a família, quando fala assim, deixar de dar sem justa causa alimentos ao filho, esse filho é um sujeito passivo próprio, é o filho daquele cara, ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente. Então, nesses crimes contra a família, tanto tem uma qualidade especial de pai, de mãe, de descendente ascendente para o sujeito ativo, quanto para o sujeito passivo. Então, lá, por exemplo, eu tenho deixar de prover alimentos do filho. Quem é o sujeito ativo? O pai ou a mãe? É especial? Sim, só pode ser o pai e a mãe dele. Outra pessoa não vai ser sujeito ativo desse crime. E quem é o sujeito passivo? Esse filho, ou esse pai ou essa mãe que, tendo o filho condições, não foi atendido pelo filho e está em abandono, ok? Eu falo um pouco rápido, vou dar uma paradinha. Então, o que nós já vimos? Sujeito ativo,
Sujeito passivo. Ativo pratica a conduta descrita no tipo. Passivo recebe a conduta que foi praticada pelo sujeito passivo. Existem alguns crimes que o sujeito tem qualidade especial, tanto o ativo quanto o passivo. Esse crime é chamado de crime próprio. Por exemplo, lá no artigo 123, o infanticídio. Aí diz assim, matar o próprio filho. Só quem pode ser sujeito ativo? A mãe, na hora que o filho está nascendo. Só quem pode ser sujeito passivo? O filho, que tá nascendo e a mãe mata ele. Então, esse tem um sujeito ativo próprio e um sujeito passivo próprio. E nós temos muitos crimes no Código, que são crimes próprios, né? Com o decorrer do penal 3 e 4, vocês vão encontrar, entrar em contato com isso. Ok. Então, feito isso, eu preciso falar com vocês de um outro assunto importantíssimo. Lá na teoria do crime, sempre a teoria do crime, né? Lá na semana jurídica, vocês lembram quando o J. Leal, fazendo a palestra, o juiz, ele disse, por exemplo, um aluno que não conhece uma doutrina de penal, por exemplo, a teoria do fato típico, eu achei tão legal, né? A teoria do crime, fato típico, antijurídico e culpável, tem uns que entendem que não, e ele vai dar aquela pincelada, aquilo ali tem que estar dentro da gente. Por isso que eu repito tanto, certo? Então, lá na conduta, disse que ela é por ação e por omissão. O direito é cheio de nomenclaturas e elas são muito importantes. Quando alguém pratica um crime com uma ação de fazer, eu digo que esse crime é comissivo. Fazer, comissivo. Quando alguém pratica um crime por omissão, o crime é omissivo. Até aqui tranquilo. Homicídio, em regra, por ação. Alguém vai lá e tira a vida do outro. Com arma, com veneno, com afogamento, asfixia, etc. Ele faz. Esse crime é comissivo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. Para outrem. Crime comissivo. Fez o quê? Subtraiu. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, estupro, é um crime comissivo. Causar incêndio nas condições tais, comissivo. Então, em regra, os crimes são de fazer. Os crimes que há uma ação do sujeito, eu digo comissivo. Mas o nosso foco são os omissivos. Crimes omissivos é aquele em que o sujeito se abstém, ele não faz nada, ele fica quieto. E o ficar quieto produz um resultado, e esse resultado, normativo ou jurídico, é resultado. E o resultado está ligado à conduta omissiva dele, de não fazer. Então, são os crimes omissivos. Nós temos os crimes omissivos próprios e os omissivos impróprios. Aí dá uma complicadinha. Por quê? Omissivo, comissivo, já ficou definido. Um é de fazer, o outro é de não fazer. Mas no omissivo, eu tenho duas espécies. O omissivo puro ou próprio e o omissivo impuro ou impróprio. Como é isso, professora? Não dá para entender se não olhar para a legislação. Então, vamos lá. Quem estiver aí estudando, ouvindo a aula com o seu código, abre no artigo 135, que é o da omissão de socorro, né?
é um exemplo bacana, mas nós temos outros, inclusive já olhamos juntos, né? Então, vamos lá, no artigo 135, muita atenção. Deixar, toda vez que o verbo que começa o tipo for o verbo deixar ou qualquer outro que tenha o mesmo sentido, o mesmo significado, é um crime omissivo. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada, extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Esse aqui é um crime omissivo puro. Por quê? Porque o verbo da figura é um verbo omissivo, deixar. Vamos pegar outro omissivo puro? Prevaricação. 317. Corrupção. Prevaricação é 319. 319. Prevaricação. É um crime praticado pelo funcionário público contra a administração pública. Prevaricação. 319. Retardar. Retardar é uma omissão. Faz devagar. O ato do funcionário público é prestar o serviço com eficácia. E rapidez encerra isso, né? Retardar ou deixar puro de praticar indevidamente, retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Com a professora Dani, no Penal 4, vocês vão estudar o crime de prevaricação. Mas para nós entendermos ele na questão da omissão, retardar ou deixar são condutas omissivas. Então, aqui ele é omissivo puro. Mas na segunda parte, ele é praticá-lo contra disposição. Aí ele já é comissivo. Então, professora, eu posso ter um tipo penal que é misto, comissivo e omissivo? Pode, dependendo do verbo. E é isso que se pergunta em prova, que é onde tem que ter uma atenção a mais, né? Vamos lá no crime que nós já olhamos para dar outros exemplos de elementos do crime, que é o 240, abandono. 240, olha aqui, 240. 240 já foi revogado, é o adultério. 200, abandono material. 247, 246. 246. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária. Esse é o abandono intelectual. Que era material. Achei. 244. O outro é omissivo puro também. 244. Deixar, de novo, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge. Então, 244 é um crime omissivo puro. O 246 é um crime omissivo puro. O 319, prevaricação, é um crime omissivo puro na primeira figura. Na segunda, ele é comissivo. Ok? Então, o que a gente pode fazer numa avaliação? O artigo tal, o crime é omissivo ou é comissivo? Ou o crime é omissivo puro ou impuro? Né? É isso. E essa classificação é importante, porque nas decisões dos tribunais, vocês veem muito isso nas decisões do juiz de primeira instância também. Trata-se de um crime omissivo. Tarará. E como que é essa omissão?
Porque às vezes a pessoa fica omissa porque ela tem medo. Ele não é policial. Por que ele vai entrar numa pessoa que está sendo assaltada, correndo risco, né? Não, se for correr risco, não vai configurar o crime. Só vai configurar se não houver risco para ele. Aí ele não prestou socorro. Aí ele pode responder. Mas nos crimes omissivos, tem um fator importante que nós já comentamos. Crimes omissivos, relevância da omissão. Um policial, se ele vê alguém sendo assaltado e não faz nada, é omissão. É até uma prevaricação, deixar de praticar um ato que é do seu ofício. E esse crime ele pode dar até pena de demissão, quando a pessoa não cumpre a sua obrigação. Por quê? Porque ele tem o dever de agir. Nós, pobres mortais, que agora não sou polícia, mas eu não tenho essa obrigação de salvaguardar alguém que esteja num assalto ou sofrendo algum tipo de crime, mas tem aqueles que têm o dever de agir. E o dever de agir, de novo, está num artigo que já é conhecido nosso, o artigo 13, parágrafo 2º. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante, parágrafo 2º do 13, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei obrigação. O policial tem obrigação por lei. Porque quando ele assumiu o cargo público, a lei diz qual é as atividades dele. Relaciona as suas atividades. Obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Cuidado, né? Os pais têm que cuidar dos filhos. A escola tem que protegê-los também. Se é omisso, vai responder. Ou vigilância. Também é relevante a omissão se de outra forma a pessoa assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então você se comprometeu, né? Acho que eu já até dei esse exemplo para vocês. A mulher tá tomando sol, a mãe chega, dá uma olhadinha no fulaninho para mim. O menino vai, entra na água e se afoga. Aquela pessoa, quando ela consentiu que ela iria olhar a criança, ela assumiu uma responsabilidade. Ela pode responder ao menos por homicídio culposo, certo? A gente já falou disso. Na letra C do parágrafo 2º do 13, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Quem criar circunstâncias para vir um resultado danoso, ele tem que socorrer a vítima, porque senão ele vai responder por essa omissão, né? Então, esse é omissivo puro. Quando o verbo diz deixar, não fazer. Agora, e o omissivo impuro? O omissivo impuro é quando o crime é comissivo, é um crime de fazer. Mas o autor, o sujeito ativo, obtém o resultado fazendo uma omissão. Também já dei esse exemplo. A pessoa tem que tomar insulina todos os dias, às 8 da manhã e às 18, por exemplo. Quem está cuidando quer dolo, que ele morra ou ela morra. Eu não vou aplicar insulina. Eu vou pôr qualquer outra coisa, glicose na seringa, vou fazer de conta que eu estou aplicando. Qual é o dolo dessa pessoa que está deixando de aplicar a insulina? Dolo de matar. Matar é comissivo ou omissivo? É comissivo. Só que o autor conseguiu esse resultado por omissão. Então, esse crime é chamado crime omissivo impuro. Ou, anotem, comissivo omissivo. Ou comissivo
por omissão. Então, ele tem as nomenclaturas. Ele é crime omissivo impróprio, porque, em regra, ele é comissivo, é de fazer, e obteve o resultado não fazendo. A mãe que deixa de dar o peito para o bebê e não dá nada de comer para ele morrer. É um crime de homicídio por omissão. Ela não foi lá, ela não enforcou, ela não asfixiou, mas ela deixou de fazer, ela deixou de alimentar. Isso vale para qualquer, o enfermeiro, a pessoa da família que deixa o idoso morrer, deixou ele morrer. Não, eu não matei. A pessoa ainda tem coragem. Eu não matei, eu só não dei comida. Não alimentou, mais dia menos dia a pessoa vai morrer. Omissivo. Crime de homicídio por omissão. Doloso. A omissão é um dolo de não fazer. Ok. Ouçam, reflitam, olhem no livro. É isso. Crime omissivo. Quando eu abrir a chave lá na teoria do crime, eu sempre ponho conduta por ação ou por omissão. Omissivo, puro, impuro. O impuro é um comissivo por omissão ou omissivo, comissivo, jogando as palavras, sempre colocando junto. Omissivo, comissivo. Pode ser comissivo por omissão ou omissivo, comissivo. O que acontece em prova de concurso, normalmente, o teste da prova da OAB, é que essas nomenclaturas são muito parecidas, muitos S's, comissivo, omissivo, impróprio, próprio, né? E aí cria uma confusão. Então, quando for estudar, escreva, faça uma chave e separe para você memorizar, tá bom? Foi assim que eu fiz. Então, a enfermeira que deixa de dar o medicamento para que o paciente morra, ela praticou um crime de homicídio por omissão. É possível, por omissão, praticar um homicídio sem fazer nada? Sim, verdadeiro. A gente pensa, homicídio tem que matar. Eu posso matar por omissão, tá bom? Ótimo, maravilha. Nós já fomos alguns minutos, já 32 minutos. O professor Renato falou 40 minutos, mas eu vou passar um pouquinho mais, porque eu tenho uns outros conceitos sobre classificação de crime que não tá lá na lista que eu mandei, porque eu quero explicar esses. São os crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Unissubjetivo. Uni é um. Subjetivo refere-se ao sujeito. Ah, então é só um sujeito que faz? Ficou muito simples, né? Na verdade, se você quiser escrever unissubjetivo, unissubjetivos, unissubjetivos, com 2 S. Porque senão fica unissubjetivo. Crimes unissubjetivos. Pode ser praticado por um ou vários. Essa é a diferença. Não é só por um. Pode ser por uma pessoa ou por várias pessoas. Os unissubjetivos, sim. Então, por isso, não pode ir só na nomenclatura. Tem que entender a classificação. Então, no crime de furto, o indivíduo pode ir sozinho furtar uma casa. E ele pode ir com mais 2, com mais 3. E é furto. E o furto é um crime unissubjetivo. Por quê? Porque não é necessário que sejam vários. Pode ser um ou vários. Estupro, por exemplo. No estupro, pode ser praticado por um ou por vários. O fato é que teve vários sujeitos, é concurso de pessoas. Primeiro item a ser estudado no penal 2. Mas, se for só um,
é estupro. Então, a classificação do estupro é crime unissubjetivo, porque ele só pode ser praticado por uma ou por várias pessoas, por um ou por vários autores. Vou voltar no omissivo, que eu lembrei de uma coisa. Omissivo. É possível praticar estupro, professora, por omissão? VUF. Não, então vou dar a frase afirmativa. É possível estupro por omissão. Olha, omissão como? Sim, a mãe que tem o dever de cuidar do filho, de protegê-lo quando criança, adolescente, ela sabe que o filho está sendo vítima de abuso sexual e ela não toma nenhuma atitude. Ela vai responder por estupro, por omissão. Olha, tanto que omissão é fera, né? Então, eu falei no exemplo do estupro e me lembrei. Eu queria ter falado isso. Então, que fiquem atentos. A mãe que é omissa, o pai que é omisso. Quantos casos eu tenho de mães que sabem que o padrasto abusa sexualmente dos seus filhos e ela não faz nada, ela tem o dever de agir. Tá lá no artigo 13 e ela não age. Então ela faz. Aí muita gente vai. E a mãe não vai ser responsabilizada? Sim, por estupro, por omissão, porque ela foi omissa, porque ela tinha o dever de impedir esse resultado. Ah, professora, mas não tinha jeito porque ele ameaçava ela de matar. Então, ela vai ter que provar isso. Vai ter que provar, porque ela tem o dever de agir, né? Já pensou, os filhos ficam muito desamparados, seus próprios pais não os protegem, né? Então, ela praticou, viu aquele negócio, já viu falar de conivência? Consentimento? É isso, ela foi conivente. Quantos casos os pais são coniventes com abusos que são sofridos pelos filhos? Eles respondem por esses abusos, por omissão. Muito bom ter lembrado, muito bom. Voltando no unissubjetivo e plurissubjetivo. Então, o unissubjetivo, ele pode ser praticado por um ou por vários. Agora, o plurissubjetivos, crimes plurissubjetivos, pode ser praticado somente por vários. Nunca vai ter um crime plurissubjetivo com um só. Por quê? Porque é uma característica do crime que ele exige concurso de pessoas. Também, quando nós formos estudar o concurso, nós vamos estudar isso de novo. Mas é bom já saber. Plurissubjetivos, por exemplo, associação criminosa. O crime de associação, não tem associação criminosa de um só. Né? Associação criminosa precisa de vários. Né? Então, uma associação criminosa, lá do artigo 288, vocês dêem uma olhada. Associarem-se 3 ou mais. 3 ou mais. Professora, e se 2 se associarem para praticar roubo? Um ou vários? Aí eu tenho concurso de pessoas nesses vários crimes que eles praticarem. Mas se forem 3, além do crime que eles praticaram, eles também vão responder pela associação criminosa. Então, o crime plurissubjetivo, que está lá no artigo 288, que tem que ter mais de uma pessoa, associação criminosa, ele é um crime chamado crime de concurso necessário. E tem outros no código, né? Tem a bigamia, tem que ter 2 para consumar, tem que ter o que é casado e o que não é, ou sendo os 2 casados, tem que ter 2. E o crime de rixa, que é todo mundo praticando conduta ali, a rixa também é plurissubjetivo, ok? Muito bom, já foram 39 minutos. E é legal que vocês vão ouvindo bastante e depois vão anotando. Não entendi a hora que a professora falou isso, não entendi a hora que a professora falou aquilo, né? Afinal, vocês vão ter tempo. De hoje até a nossa próxima aula,
Matutino vai ser 10/11 e o noturno vai ser dia 11. Hoje são 28, esse mês é de 31, vai dar 2 semanas, né? Então, esse resto de semana, a outra e o início dela, ok? Vai dar em torno de 14 dias para vocês estudarem essa aula que eu tô postando e estudarem e fazerem o exercício que vale 3 pontos. E terminar de ler o livro. Viu que o bicho pegou? O bicho pegou, né? E o livro nós vamos arrumar uma forma de avaliação que depois surprise, né? Surprise.